Casares foi postar um tweet hoje. Dá uma olhada, Pipo. Ó, mas eu não vou falar nada, quer ver? Eu não vou falar qual que é a gafe, porque é compreensível. Ó lá. Ave Maria. Bom, grande... Meu Bom, Deus. Mas aí ele corrigiu e botou essa aqui, ó. Os caras também pegam no pé de tudo, velho. Tá louco. Não, mas não pode, hein? O cara que é presidente de São Paulo não saber quem é quem. Isso é grave, Benja. Troca, aí... Ah, mas pode falar, o Jorge Wagner é parecido pra caramba com o Miranda. Pô, eu tava olhando a legenda, achei que tinha alguma gafe na legenda. Viu? Aí que eu fui atentar pra É o foto. Jorge Wagner, não é o Viu? Miranda. Viu? Mas aí eu tô com o Júlio Casares nessa, pô. O Miranda, olhando de rosto, é igualzinho pra caramba. Quando você põe os negócios aí... Tem nada a ver, Benja. Tem nada a ver. Pô, o presidente de São Paulo, pô, o cara não pode deixar de conhecer os jogadores. Cadê o beijo? Também, pô, foi um... Eu tô aqui, foi um lapso, gente. Foi um lapso também. Os caras estão pegando... Se enganou. Meu. Os caras estão pesando de tudo, cara. Pô. Outro dia o cara me quem chamou de nunca? cassino no shopping center. Eu ia brigar com o cara. Então, porque você é parecido. Fisicamente, vocês são muito parecidos. Agora, o São Paulo vive um conto de fadas, hein, senhor Mano? Ô, Benja, eu acho que isso aí tem muito a ver, perdão, com essa safra aí, com essa molecada que o São Paulo tem na base. Garotos que subiram e estão dando certo, né? O caso aí do Luan, que vai estar aí no Aqui com Beija, com você amanhã, o Sarra, o Brenner, o Igor Vinícius, o Igor Gomes, estou esquecendo de alguém? O Diego Costa, o zagueiro. Enfim, há jogadores da base do São Paulo. Finalmente, o São Paulo conseguiu, depois de décadas, trazer para o time de cima uma safra grande de jogadores. Você não precisa trazer nenhum gênio. O gênio, você pega o dinheiro, se não for o caso de você não ter, você vai lá e contrata. Mas esse tipo de jogador, eu acho que a base tem que revelar. E o São Paulo consegue. Então, esses atletas, misturados aí com o Thiago Volpi, com o Daniel Alves, com o próprio Pablo, que foi contratado no início dessa temporada, são jogadores que estão chegando, com o Hernanes, que também é base, mas já é de uma outra geração, são jogadores que deram cara para esse São Paulo. Deram cara. Porque uma coisa é você pedir, coloca a base para jogar. Ok, mas a base é boa. Precisa saber se a base é boa. Se a base não for boa, não adianta nada. Você vai continuar jogando mal e queimando o jogador. A base do São Paulo é muito boa. Eu acho que a gente tem que olhar muito para esses meninos, olhar muito para eles e dizer isso, que muito do sucesso atual do São Paulo tem a ver com essa molecada e com o trabalho que está sendo feito na base. Quem é o responsável por isso? Essa pessoa também tem que ser parabenizada. O trabalho que é feito em Cotia, o dinheiro que é investido lá. São Paulo está sempre nas cabeças, brigando por título. Outros times também, como o Flamengo, que aliás o Flamengo no Sub-20 ontem enfiou 5-2 no Palmeiras, hein? Vai ter terça-feira o jogo da volta em São Paulo. Mas o placar é difícil de ser revertido. Mas o São Paulo está se aproveitando e fazendo aí, olha, revelou o David Neres, está no Ajax, enfim. Eu acho que a gente tem que realçar esse trabalho que o São Paulo faz na base. Ô, Pipo, São Paulo pega o Vasco esse fim de semana no Morumbi. O Vasco precisando ganhar de qualquer jeito. E aí quando você tem um jogo, sai de um jogo tão complicado como foi esses dois contra o Flamengo, esses caras entram com a mesma pegada lá, ô Pipo? Claro que sim. Eu acho que o São Paulo tem que manter justamente o nível competitivo alto, que foi o grande segredo do Flamengo do ano passado, né? Eu acho que o Flamengo do ano passado tem que servir de exemplo para muito time aqui, mesmo na dificuldade, mesmo com o calendário ruim, com desfalques, com o Covid rondando todo mundo. Eu acho que o exemplo que o Flamengo deixa do ano passado é que, independentemente de todos os problemas que tem o futebol brasileiro,
dá para se disputar duas grandes competições ao mesmo tempo. O São Paulo tem essa grande chance, ele tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E ele pode focar nas duas, sim. E financeiramente, para um clube que tem problemas como o São Paulo, são duas competições fundamentais para ampliar o caixa, né? A somatória das duas competições, em termos de premiação, daria ao São Paulo quase que 100 milhões de reais. Então, é fundamental que o São Paulo entre forte nas duas frentes, né? E os jogadores têm de ter essa compreensão. Eu acho que isso também tem de passar para os jogadores em campo. A diretoria tem que deixar sempre muito bem claro que muito do sucesso do clube e do equilíbrio financeiro para que eles possam ter também uma vida muito mais estável no clube passa pelo desempenho deles nas competições e da premiação que eles podem angariar aos clubes. Claro que o problema financeiro do clube não tem a ver com os jogadores, mas ao mesmo tempo, se eles podem dar essa resposta para melhorar o clube e melhorá-los também dentro de campo e até propriamente dita com contratos melhores, com maior valorização, com uma outra estrutura, poxa vida, acho que os caras têm que dar um gás também, além dessa premiação que é muito bacana, obviamente, para manter essa competitividade em alta. Agora, o São Paulo tem os próximos jogos aí, Cassinão. Vamos colocar aí o São Paulo. Tem tudo para ser líder do Brasileirão, hein? Olha só, vejam só. Ó, o São Paulo pega o Vasco, depois pega o Ceará lá, o Bahia lá, o Goiás lá e depois pega o Sport aqui. Eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? Essa sequência pro São Paulo tá linda, hein, Cassino? Olha isso. Olha, bem, já além da sequência tá, pelo menos na teoria, favorável ao São Paulo, o São Paulo, como falou, acho que você falou, vive um conto de fadas, vive um grande momento. São Paulo, quando foi eliminado do Lanús na Sul-Americana, eu imaginava que o São Paulo ia claudicar, ia mudar de treinador, ia entrar numa crise, ia estar no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo imediatamente virou a página, goleou o Flamengo, e ali naquele jogo do Flamengo, para mim, o elenco do São Paulo, não estou falando de comissão técnica e diretoria, os jogadores do São Paulo, eles perceberam a bola que eles podem jogar. Como eles podem ser competitivos no restante dessa temporada, apagando a eliminação de Campeonato Paulista, apagando a eliminação de Libertadores e apagando a eliminação na Sul-Americana. E ali eles ganham uma coisa que é importantíssima, que não sou eu que inventei, a tal da confiança. Nisso, aliado à garotada subindo muito de produção, há uma dupla de ataque, que quando um não faz, o outro vai lá e resolve. Brenner e Luciano. O treinador vem a cada rodada provando que tem esse grupo nas mãos. O Daniel Alves voltando a jogar um bom futebol, mesmo na posição que não é a dele na minha avaliação. Prefiro ainda o Daniel como lateral direito, mas no São Paulo, principalmente nesse último jogo, o 3-0 sobre o Flamengo, ele mostrou que sabe também jogar como homem de meio campo, como um segundo volante, até um meio armador do meio campo para frente. E tendo essa liderança que a gente vê aí na imagem sobre o grupo do São Paulo. Aí o São Paulo realmente está tendo a consistência que a gente imaginava. O Flavinho lembrava, brincava, né, antes, que o Flamengo, o São Paulo, ele parecia aqueles exames, né? Uma hora tá em cima, uma hora tá embaixo, uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. O Luan, teu convidado do Aqui com Benja, peça importantíssima, que ele deu equilíbrio defensivo à equipe do São Paulo. Ah, mas um jogador? Um jogador. Quantas vezes a gente não falou aqui, olha, o Tietê, ele é até bom jogador, mas o Tietê, ele é mais um segundo volante. O Tietê como primeiro volante, o cara para dar consistência ao meio campo e à zaga, não é esse homem de marcação. E coincidência ou não, com a entrada do Luan, o São Paulo parou de levar tantos gols. O meio campo do São Paulo, com o Igor Gomes e o Daniel Alves, tiveram mais liberdade para fazer as funções ofensivas que esses jogadores têm. O Sara subiu de produção de uma maneira absurda e a dupla de ataque está vivendo um mar de rosas, fazendo gol, como eu disse. Num jogo faz um, num jogo faz outro, às vezes faz os dois, realmente vivendo um momento especial, o Luciano e também o Brenner. Queria só que você colocasse, se fosse possível, Benja, a sequência do São Paulo, porque creio que o São Paulo, desses jogos todos, vai ter muita dificuldade contra o Bahia e aponta um empate. Creio que o São Paulo tem
todas Ô, Cassino, em totais condições de vencer todas as outras partidas, mas com o Bahia, creio que o São Paulo fica no empate. Foi você que chamou, Benja? não, fui eu que chamei, Cassino. É bom pôr a sequência também, porque a gente está falando dos adversários, mas a gente não pode esquecer um dado muito importante, hein? São 5 jogos em 14 dias que o São Paulo vai fazer. Lembrança. E tem 3 desses, na sequência, Ceará, Bahia e Goiás, que são fora de casa. Se puder botar a tabelinha aí de novo, só para confirmar, mas eu tinha anotado aqui, Ceará, Bahia e Goiás, fora de casa. É um em cima do outro. Eu acho que é um período que o São Paulo vai ficar... Da abertura do campeonato. Isso, ó, o São Paulo vai jogar no Ceará. Eu imagino que de lá vá direto para Salvador fazer essa partida contra o Ceará, contra o Bahia. E depois não sei se é o caso de ir para Goiás direto, por causa de logística, eu tô falando, sabe? De ficar muito tempo fora também, com todo o seu grupo fora, em hotéis. Vocês se lembram, não estou querendo fazer nenhuma previsão apocalíptica, mas aí o que aconteceu... É muito longo, Flavinho. Ceará e Bahia, pelo menos, vai Bahia ficar lá, Goiás, né? o tempo é grande. Depois de Salvador, do jogo contra o Bahia, volta. Depois do jogo contra o Bahia, volta, é verdade. Mas Ceará e Bahia fica lá no Nordeste, porque aproveita a mesma viagem. Mas, de qualquer forma, são muitos jogos, um em cima do outro. E aí o São Paulo pode ter aí, nesse intervalo, problema de desfalque, de contusão, né? Até agora o São Paulo tem esses jogos a menos que os outros, que ele pode descontar uma bela pontuação, mas em algum momento essa conta vem, que é a conta de jogar muito em pouco tempo.